Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco e estou a desenvolver no meu canal do YouTube Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como base a consolidação das leis do trabalho. Nós estamos a desenvolver nosso estudo artigo por artigo com base na legislação operária maior, que é justamente a consolidação das leis do trabalho. Nesta nossa 24ª aula, nós estaremos a desenvolver nossos estudos e pensamentos a respeito dos artigos 49 e 50 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versam sobre a falsidade dos documentos de natureza trabalhista, principalmente aqueles que são destinados à identificação do trabalhador, ou seja, as carteiras de trabalho e previdência social e os registros de empregado, estes últimos a cargo das empresas contratantes. Diz o artigo 49 da Consolidação das Leis do Trabalho que a falsidade das informações, tanto no que pertine à documentação do trabalhador para fins de emissão das carteiras de trabalho e previdência social, bem como das declarações nelas incertas a respeito dos pactos de emprego aderidas às mesmas pelos empregadores, são consideradas crimes de falsidade de documento nos atos arquétipos perpetrados pelo artigo 299 do Código Penal brasileiro. Portanto, aqueles indivíduos que apresentam documentação falsa para a obtenção da carteira de trabalho e previdência social, que, como já vimos em aulas anteriores, serve como documento de identidade e, portanto, podem modificar, se emitidas com base em documentação não real, o indivíduo de maneira diferente da que na realidade ele se apresenta ao conglomerado social brasileiro e, portanto, podendo, através desta documentação, apregoar diversos tipos de fraude que podem ser aplicadas pelo infrator, tanto na área comercial quanto na área jurídica e criminal, nas diversas áreas de atuação do crime organizado ou mesmo daqueles indivíduos que se portam como dissociados da moralidade imposta pela sociedade para as atividades cotidianas de cada cidadão. Neste caso, haverá a imposição das penas do artigo 299 do Código Penal brasileiro, que são distribuídas como sendo de reclusão de 1 a 5 anos e a aplicação de uma pena de multa para que o indivíduo não mais repita estas situações contrárias ao direito e à sociedade em que vive. Portanto, apregou o artigo 49 da Consolidação das Leis do Trabalho
que aquelas atividades no sentido de com o uso de documentação falsa vierem a produzir uma carteira de trabalho e previdência social fora dos parâmetros necessários e reais, será considerado crime de falsidade de documento. Também aquelas pessoas que se utilizam de meios gráficos para poder produzir documentos falsos de várias sortes, principalmente de carteiras de trabalho e previdência social, que não saíram das guaridas necessárias das delegacias regionais do trabalho pertencentes ao Ministério do Trabalho e Previdência, estarão sujeitas às penalidades aqui discutidas. O mesmo fato será distribuído para aquelas pessoas que, na forma aqui que estamos a desenvolver, comercializarem carteiras de trabalho e previdência social falsas. E aqui cabe até um parâmetro de análise, no sentido de que, ainda que as carteiras de trabalho e previdência social fossem verdadeiras, frutos de um desvio de algum funcionário público sobre as quais as carteiras de trabalho estariam guardadas, ainda que fossem verdadeiras, a venda de carteiras de trabalho e previdência social no mercado paralelo seria também considerada como falsidade de documento, já que a competência para emitir tais documentos pertence exclusivamente às delegacias regionais do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. Portanto, os indivíduos que se portem no comércio paralelo destas documentações também são infratores da mesma maneira. Cabe aqui um parêntese necessário que estas situações previstas nos artigos 49 e 50 da Consolidação das Leis do Trabalho, elas são atinentes em grande parte aos documentos físicos, já que os procedimentos eletrônicos de emissão, guarda e porte das carteiras de trabalho e previdência social são afeitos ao site oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, o que dá uma certa garantia de que aquela documentação, pelo menos em tese, seria verdadeira, já que para a inserção de tais documentos, a conferência dos mesmos nos meios eletrônicos oficiais é medida que se impõe naturalmente e, portanto, a fraude seria muito mitigada em relação ao comércio das ruas. Todavia, nós sabemos que hoje a milícia eletrônica é bastante desenvolvida ao ponto de algumas pessoas que são ativistas hackers poderem adentrar a diversas situações eletrônicas que são resguardadas pelos maiores sistemas de segurança do Brasil e do mundo, inclusive, como a gente ouve nos noticiários, a interferência de hackers nos sites do Supremo Tribunal Federal, adulterando dados ou suprimindo alguns deles para atender às demandas daquelas pessoas que, processadas, pretendiam ver seus movimentos processuais
encerrados ou destruídos, como foi o caso, por exemplo, também dos hackers que entraram, inclusive, nos sites da Casa Branca, nos Estados Unidos, da Suprema Corte Americana e mesmo do FBI, né, que é a Polícia Federal Americana, com certa regularidade. Isso aquelas que a gente fica sabendo, fora as que porventura aconteçam sem o nosso conhecimento. E aqui no Brasil, cujos sistemas eletrônicos infelizmente ainda são bem mais precários, nada nos garante de que a atuação dessas pessoas possa vir a ser agilizada com certa facilidade. Mas voltando ao nosso tema, o artigo 49, então, aplica as fundamentações previstas no artigo 299 do Código Penal para as pessoas que se utilizarem de documentação falsa para atender a seus mistérios pessoais. Mas essa situação ela não se resume só ao trabalhador. Ela também alcança aqueles empregadores que, no afã de conquistar algumas vantagens laborais, adulteram as datas de entrada e de saída do trabalhador dos contratos individuais do trabalho para que possam pagar menos verbas rescisórias ou mesmo se aproveitem de situações em que a prescrição tenha atingido aquela contratação sem que o empregado possa, ao final, agir contra o empregador perante a Justiça Especializada do Trabalho, além de também haver aquelas hipóteses de conluio entre o empregado e o empregador, no afã de conquistar tempo suficiente para as aposentadorias perante ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, onde amigos anotam carteiras de trabalho e previdência social de seus apadrinhados com contratos individuais de trabalho que nunca existiram, a fim de apresentar perante a autarquia previdenciária um tempo de serviço que não é real. Todas essas situações, portanto, são consideradas como crimes de falsidade de documento e são agredidas de forma pesada pela mão da Justiça Penal brasileira. Outra situação que merece ainda nossas conferências nesse instante é que a competência para determinar a aplicação da norma penal aos trabalhadores e aos contratantes parece-nos um tanto quanto deixada de lado pelos próprios magistrados do trabalho, eis que, no nosso entendimento, quando se tratar de documento que vise justamente a fraude nos contratos individuais do trabalho, e mesmo documentos essenciais como a carteira de trabalho e previdência social, sem a qual o trabalhador não pode ter suas anotações profissionais declinadas, nosso entendimento é que essa competência ela é da Justiça do Trabalho também, posto que o artigo 114 da Constituição Federal não alija as condições penais das competências
da Justiça do Trabalho quando se trata de envolvimento com relação aos contratos individuais do trabalho e aos contratos de emprego. Portanto, o que nós temos aqui seria uma competência derivada da Justiça do Trabalho quando a matéria discutida é fraude nas relações de emprego. Todavia, e de trabalho. Todavia, os juízes, por si só, não se sentem seguros em proferir decisões a respeito de matéria criminal dentro do âmbito da Justiça do Trabalho. E, portanto, eles costumam declinar das suas atuações a favor do Ministério Público e dos juízes das comarcas que se agitam na área criminal para verem resolvidas as questões a respeito desses temas. O que para nós não teria cabimento. Eu acho que a Justiça do Trabalho poderia já de imediato aplicar aos infratores as penalidades penais pertinentes que estão capituladas no artigo 299 do Código Penal sem nenhuma dificuldade e sem nenhuma agressão a competências diversas da trabalhista, justamente pelos fatos aqui que estamos a considerar. A questão do artigo 50 da Consolidação das Leis do Trabalho, ela também vem de encontro a essas nossas assertivas, porque nós temos aqui novamente a presença de uma usurpação de competências, já que o artigo 50 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que, apurada a fraude, ela será encaminhada à autoridade que emitiu a carteira de trabalho e previdência social, ou seja, aos delegados do trabalho, onde, através das delegacias regionais do trabalho, tenha sido apresentada a documentação falsa e emitida a carteira com imprecisões documentais, ou ainda que o documento seja inteiramente falso, o que para nós é um disparate, já que os delegados regionais do trabalho, pertencentes ao Ministério do Trabalho e Emprego, não detêm por si só a competência necessária para esse tipo de atividade. Essa atividade ela deveria ser, através do artigo 50, de remessa imediata à Justiça do Trabalho, para que um dos magistrados, que seria ele sim competente para julgar e processar o feito, decidisse a respeito da presença ou não da fraude perpetrada, em tese, pelas partes integrantes das relações de trabalho nacionais. Todavia, mais uma vez, a imprecisão técnica se nos afigura presente com relação a mais esse artigo da Consolidação das Leis do Trabalho. Bom, essas eram as considerações que nós deveríamos fazer a vocês neste instante do nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho. Agradecemos nesta oportunidade a atenção de todos e solicitamos ainda uma vez mais, de forma insistente, para que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, já que é através dessas atitudes que nós poderemos manter
o nosso curso gratuito em aberto e poderemos difundir o conhecimento a respeito dos temas para o maior número de pessoas possíveis, ampliando o nosso número de alunos e interessados. Obrigado a todos.